A paz de Deus, shalom a todos, tudo bem com vocês? Deus abençoe nessa manhã chuvosa, né? Formando tempo de chuva e vai vir mais chuva ainda, né? Gratidão a Deus pela chuva que o Senhor nos dá, tá muito seco, não é mesmo? Eu vou contar um testemunho para vocês, mas antes de contar esse testemunho, que eu já tenho esse testemunho no canal no YouTube, né? Tem um vídeo lá no YouTube, lá no canal O Céu é Real, mas vou estar gravando novamente, explicando. Antes disso, eu quero falar para vocês que a intenção desse vídeo não é para convencer ninguém a parar de congregar, né? O que acontece comigo é que eu optei para ficar em casa, né? Deus sabe das minhas condições, porque através dessa revelação que eu tive, Deus mostrou para mim, confirmou para mim que a igreja verdadeira, a primitiva, somos nós, eclésias, que quer dizer os salvos, os tirados para fora. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Eu saí do sistema religioso já faz muito tempo, né? Eu não tô aqui para criticar religião e nem igreja nenhuma. Eu só quero dizer que eu não sou a favor de igrejas de CNPJ que usam o nome de Deus para comércio, né? Isso eu sou contra, isso eu falo sem medo de errar, não tenho medo nenhum. Mas vou falar uma coisa, na palavra de Deus, na Bíblia, está escrito que nós devemos sim congregar, reunir entre irmãos. Não servir a Deus numa determinada igreja por fanatismo, e nem por obrigação, e nem para agradar ninguém, para agradar ministério, nem para querer cargo religioso, posição, porque hoje em dia a gente tá tendo uma hierarquia entre as igrejas, né? Tá tendo uma hierarquia, uma igreja quer ser melhor que a outra, uma competição. E assim acontece no meio da irmandade, um quer ser mais crente do que o outro, com os dons. Os dons Deus dá enquanto a gente estiver aqui na terra, mas depois esses dons, né, eles vão embora. São coisas terrenas, são bênçãos temporais, assim como as bênçãos materiais, né? Emprego, estudo, casa, filhos, casamento, tudo, né, é passageiro. Assim como as enfermidades também é passageira. Mas o que eu quero dizer que o que salva a gente é a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus, juntamente, né, que é coligado, é junto, que aquele que prega que não é pelas obras que vão ser salvos é um engano muito grande. Mas a fé, porque a fé sem obra de nada serve, é morta. Não adianta você crer em Cristo, né, no nosso Salvador, e as suas obras forem más, né, dá bom testemunho e tendo fé, você vai ser salvo. Mas se você crê em Deus, confiança pura, mas as suas obras foram desagradáveis a Deus, como você vai ser salvo, né? Então Deus mostrou para mim que a igreja verdadeira somos nós, que Deus não habita em templo material, né? E também que Ele nos ama. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador na terra. Ainda mais se nós nos arrependemos, porque somos peregrinos. O que a gente passa aqui de ruim na terra, nós estamos pagando, não pelo pecado de Eva e de Adão, mas nós herdamos deles a origem do pecado. Então nós temos que pagar pelo aquilo que nós fizemos, não pelo que eles fizeram. Então a gente, na vida da gente, a gente não tem que reclamar
a gente tem que ser grato a Deus, porque o Senhor Jesus não tem culpa de nada, nunca teve culpa de nada, mas ele se fez carne, veio aqui nessa terra para perdoar os pecados da humanidade e para nos salvar. E para isso, para esse fato acontecido, essa obra de Deus ter validade, nós temos que ser sinceros com Deus e crer e obedecer. E o que acontece nos dias de hoje? As pessoas que pararam de congregar, não digo todas, mas a maioria que parou de congregar, elas não fizeram nada de errado, não teve, entre aspas, o pecado de morte. Mas, porque isso nem na Bíblia está escrito, pecado de morte. O pecado de morte que fala é lá em Gênesis, o pecado de Adão e Eva. Porque se eles não tivessem pecado, qual foi o pecado deles? A desobediência a Deus. E o que gerou a morte? Foi isso, a desobediência. Porque eles eram para ser seres eternos. Eles eram para estar vivos até hoje, mas eles morreram. Nós vamos ter que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas não a morte da alma, do espírito, a morte carnal. Todos nós viemos aqui para cumprir, para sermos testados, para cumprir essa missão. E vamos morrer, nosso corpo carnal vai morrer. Na volta de Cristo, no arrebatamento, aqueles que morrerem antes vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos, os seus corpos vão ser transformados. Na hora do arrebatamento, vão ser transformados em corpos celestiais, corpos eternos, assim como Deus queria para todos nós e quer. Então, eu vou falar sobre a minha experiência, a visão que eu tive. Eu pedi ao Senhor, nosso Deus, pedi para o Pai, perguntei para Ele: Senhor, o Senhor ama eu, minha família, principalmente eu e minha mãe, porque meu esposo ainda congrega, algumas vezes assim, com poucas pessoas numa residência, Não vou citar nome de igreja, como já tenho falado no início. Mas eu andei congregando, nos domingos de manhã, em reuniões especiais para crianças e jovens, levei minhas filhas, acho que umas 3 vezes no máximo. Mas a gente não congrega, mas eu sempre estou ensinando elas, sempre estou orando, tô do mesmo jeito ou até melhor, Sei que não sou perfeita, não sou melhor do que ninguém, todos nós somos falhos, mas eu continuo sim, no meu jeito, sem entendimento, porque a sabedoria, o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, ela me ensina, ela me dá discernimento das coisas, o Espírito Santo, ele consola a gente, então vem me ensinando que a gente tem que buscar, tem que orar, não só dentro de um templo material, de tijolo, de madeira, que seja. Então eu pedi a Deus e perguntei: Senhor, o Senhor ainda ama eu e minha mãe, porque a gente não congrega mais num templo material? E orei e esqueci. Aí de uma determinada noite eu adormeci, já estava num lugar muito lindo, um céu muito lindo, azul, Tava muito lindo. Eu e minha mãe andando numa rua, nesse lugar,
tinha algumas pessoas, não recordo, não lembro quem eram as pessoas, se eram pessoas desconhecidas, não sei, mas o que eu estava prestando atenção, o que estava acontecendo, eu estava sentindo um regozijo muito grande, uma alegria, glorificando a Deus, dando muito glórias a Deus, eu e minha mãe, e aquele céu lindo, azul, que eu nunca vi. E conforme eu glorificava a Deus, aqueles glórias e aleluias se transformava em flores muito bonitas, flores brancas, né? Subiam para o céu. E eu estava tão contente, tão assim, glorificando muito a Deus, porque pelo que Deus fez e faz na nossa vida, a gratidão era muito grande. E eu vi que esses glórias se transformaram numa flor e eu queria apanhá-las e formar buquês, né? Formar buquês e entregá-las para o nosso Pai Celestial. Mas como? É muito impossível isso. Mas aí fiquei observando nesse acontecimento que enquanto essas flores estavam subindo, eu via que vinha descendo do céu outras flores mais grandes e muito mais belas, branquinhas e cheirosas, pareciam flores de jasmim. Assim, eu tô tentando assim achar algo que parece um pouco, mas quem tem essa experiência, a gente tenta explicar para as pessoas, mas não consegue. Nosso entendimento, nossa mente humana não consegue nem explicar o que é algo assim sobrenatural. Eu não sei se vocês vão dar alguma opinião, que vocês vão entender se foi sonho, revelação, se foi arrebatamento, né? Mas eu só sei que foi a resposta de Deus. Enquanto eu estava andando, muito feliz na comunhão, glorificando, mas sabe aquela alegria? Eu sentia como fosse no mundo físico, porque eu sentia o cheiro, sentia assim aquele ar fresco, o vento, a brisa, sentia assim o tato, tudo, como se eu tivesse acordado. E num dado momento eu ouvi o Pai Celestial responder: eu amo você e tua mãe. Deus, ele dá a resposta certa na hora certa, e Deus é maravilhoso, bondoso. Sua voz é meiga, uma voz santa, poderosa, potente, é uma voz autoritária, não é uma voz de um ser que está bravo, mas é uma voz amorosa e ao mesmo tempo uma voz potente, uma voz autoritária, uma voz que a gente, quando escuta ela, você abaixa a cabeça, você se ajoelha, você sabe, você sente um temor, né? Não é medo, é um temor, um respeito pelo nosso Deus. E Deus é de poucas palavras. Ele fala o suficiente. Deus não gosta de converseiro. Deus não joga palavras fora. O que Deus fala é aquilo lá e ninguém muda. Mas já é algo da gente sentir muita alegria. Deus fala muito quando é preciso falar. Mas é aquilo que a gente pediu, Deus fala. Deus dá resposta. Não adianta a gente insistir, querer na hora. Mas Deus é amor, é maravilhoso. Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, eles são amor. Eu aprendi, eu entendi que Pai, Filho e Espírito Santo não são três em um. São unificados, sim, na essência, mas o Pai está sentado no trono, o Filho está sentado em outro trono, à sua direita. E eu consegui olhar para o céu e eu vi Deus, eu vi o Pai Celestial, mas não vi o rosto dele, porque ninguém é digno, ninguém é merecedor, nós somos fracos, pecadores,
O pecado não deixa a gente ver, de jeito nenhum. Porque Deus é santidade pura. Deus é maravilhoso, é amor, é algo límpido, é puro, santidade, glória, pura glória, glória. Ai, Deus é maravilhoso. Eu vi só um deslumbre muito rápido e já é algo muito gratificante para mim. Queria que fosse mais, mas é como nós merecemos. Não, na verdade não merecemos. É a misericórdia de Deus. Daí eu já estava em outro lugar, né? Tinha andado. Aí eu estava no lugar e vi sair raios, trovões, muito relâmpagos. Muito relâmpago. Tava lindo. Consegui ver um pouco das vestes do Senhor no alto, assim, entre as nuvens do trono. Eu não vou falar os detalhes, porque não deu para ver muito detalhe. Eu só vi que era glória, glória mesmo, luz branca, né? Mais brilhante que o sol. Mas aí eu falei assim, o nosso Pai Celestial, o nosso papai querido, paizinho querido. Falei, Senhor, eu vou ficar aqui nessa varanda embaixo desse telhado, porque eu não sou digna, não é medo, mas eu não sou digna de ficar te olhando, não posso, porque não tinha como. Aí eu fiquei observando que de lá saía um raio de luz até a terra, no chão. E aquele raio vinha puxando e vinha tirando do pó da terra e formando um rosto humano, um rosto de homem, com ouro. E naquele instante eu fiquei admirada, fiquei impactada e na hora eu falei assim, então é assim que o Senhor Deus fez o homem, fez Adão. E no mesmo instante eu acordei, né? Voltei ao meu estado normal, esse mundo físico. Aí eu comentando com o irmão, ele explicou pra mim, porque eu já tava entendendo, mas eu tava com um pouquinho de dúvida. Deixa eu compartilhar com o irmão que ele tem mais experiência, ver o que ele fala, se é isso mesmo, né? E ele falou assim, irmã, Deus é tão maravilhoso que mesmo a gente sendo grato pelo aquilo que ele faz pela gente, ele abençoa a gente agradece, e ainda depois que a gente agradece, ele ainda retribui com amor, porque ele mandou essas flores, né, para me alegrar. Eu mandei flores, né, os meus glórias, a minha gratidão que se transformava em flores, e ele mandava outras flores mais lindas e mais cheirosas. E é uma sequência, né? Deus, ele é uma sequência. Ele abençoa, a gente agradece e ele ainda retribui mais ainda. Deus, ele é amor verdadeiro, amor puro. Se alguém perguntar o que é o amor, devemos responder: o amor é Deus, o amor é o Pai. E também sobre a visão do rosto de homem de ouro, que Simão falou, eu compreendi que antes do pecado tudo era perfeito. Deus fez o homem do pó da terra, né? E não um barro normal, uma terra normal, porque no Jardim do Éden tinha pedras preciosas. Lá em Gênesis fala, Apocalipse também, tem umas passagens que falam na Bíblia que lá tinha esses minérios, né? Pedras preciosas, ônix, né? O Adão também foi feito de ônix, isso foi tirado dele, de ouro, não só uma terra normal. Comprovado pelos estudos, pela ciência e pela medicina, o nosso corpo físico tem sim componentes químicos, né, minérios, tem o ferro, tem, né? Mas
o ouro não tem. Nós vamos morrer e vamos virar pó. Mas só que isso nós não temos mais. Um dia, sim, nós tornaremos a ter um corpo de glória. Assim, se nós permanecemos firmes e fiéis ao Senhor até o fim. Então, o pecado tirou isso de Adão, tirou isso de Eva. Eles eram seres iluminados. E depois do pecado, né, que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, eles perderam isso, né? Perderam isso e eles se encontravam nus. E o que Deus preparou para eles? Deus não matou um cordeirinho ou um boi para fazer roupa de pele de animal, não. Esse corpo físico nosso, essa pele aqui, ó, esse vestimento de pele, a gente era seres espirituais. Essa carne aqui sofredora, né? E na Bíblia foi tirado muitas coisas, foi tirado 133 livros da Bíblia verdadeira, e não existia Novo e Velho Testamento. Isso daí são coisas do sistema religioso que tirou. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Depois eu vou estar mandando um link, sabe, dos livros apócrifos. Estamos resgatando esse conhecimento que Deus deixou para nós. Porque antes de existir a Bíblia, existe a Torá, que é a Torá que é as escrituras verdadeiras. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas foram tirados de nós. E muitos dos versículos, as traduções hebraico para português, tem muita coisa modificada, não está bem explicada. Mas isso daí vai ficar para outro vídeo. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês congregam, continuem congregando. Só não deixem o sistema religioso fazer uma confusão nas vossas cabeças, nas vossas mentes, né? Não se ilude com doutrinas de homens, mas seguem as leis de Cristo, os mandamentos de Deus. Porque hoje em dia tá aparecendo umas religiões, umas crenças, tanto umas pessoas que falam, que abrem portas de igreja, né? E também na internet, né? Meio de comunicação que hoje é mais usada a internet, umas ideologia de que Jesus Cristo é o Deus, e o Deus do Velho Testamento não era Deus, que não era o Criador, que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau, mas o Deus bom é Jesus Cristo. Não, a gente tem que crer no Pai e no Filho. Deus nunca foi mau, Deus sempre foi bom. Eles falam a questão de morrer muitas pessoas, até mulheres e crianças, mas por quê? Eles eram origem, semente da serpente. Também vou estar explicando em outro vídeo. Mas eu vou ficar por aqui. Vai começar mais chuva ainda, tá? Os relâmpagos, os trovões. E que Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos na santa paz do nosso Criador.